Oferecimento Camisas Moviti. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo aqui no Canal 25, essa universidade na sua tela. E a universidade de hoje tem uma aula muito importante de utilidade pública. Nós vamos falar hoje a respeito de uma coisa que tem tudo a ver com esse final do mês de março, que é imposto de renda. E para a gente falar sobre a declaração de imposto de renda, nós trouxemos aqui uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o José Adalberto. José Adalberto, meu brother, né? Mas não só meu brother, como uma pessoa que eu tenho muito respeito, que eu conheci em Campinas já há algum tempo, que a gente tem aí algumas jornadas juntos, né, Adalberto? Claro, sem dúvida. E eu fico muito feliz aí pela sua presença aqui no Café Corporativo e vir nos trazer essa quantidade de informações que eu tenho certeza que você tem. Eu que me sinto honrado, agradeço o convite e estamos aqui para poder ajudar aí no que for possível. José Adalberto Cardoso, ele é empresário contábil, sócio proprietário da Auditec Assessoria Empresarial de Campinas, uma empresa que foi fundada em 88. Ele tem 30 anos, né? Essa empresa tem 30 anos no mercado de Campinas e região metropolitana, atendendo empresas de todos os segmentos econômicos, nas áreas contábil, fiscal, trabalhista. Ele atua também como consultor e auditor. Ele é diretor do Sindicato dos Contabilistas de Campinas e do Sescom Campinas, que é o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis de Campinas e região. O Adalberto iniciou as suas atividades em 1972, que curiosamente foi o ano que eu nasci. Olha que interessante, eu tenho a mesma idade que ele tem como profissional. E o Adalberto, que é formado em Ciências Contábeis pela PUC de Campinas, vem aqui hoje falar com a gente a respeito de imposto de renda. É isso, Adalberto? É isso mesmo, estamos aí para discutir sobre o assunto e mostrar aos contribuintes aí as obrigações que têm que ser feitas junto à Receita Federal. Todo ano é a mesma coisa, então estamos novamente na época de acertar as contas com o Leão. E o nosso prazo é 30 de abril? É, 30 de abril, começou agora dia 1º de março e encerra dia 30 de abril. Às 23h59. 23h59 do dia 30 de abril. Perfeito. Quem está obrigado, Adalberto, a declarar imposto de renda? Bom, todas as pessoas que tiveram rendimento no ano calendário de 2017, acima de R$ 28.559, estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. São rendimentos tributáveis. Rendimentos isentos, acima de R$ 40 mil. Quem teve aquisição de algum imóvel em valor superior a R$ 300 mil também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Quem tem atividade rural, ele tem que fazer a declaração quando se ele teve uma renda acima de R$ 142.798,50. Então, essa seria os contribuintes obrigados a fazer a declaração de imposto de renda exercício 2018, ano calendário 2017. E a forma de entregar isso tem mais de uma forma, né? Existem 3 tipos de declaração que a Receita Federal disponibiliza para baixar. Um é a declaração de ajuste anual, que é a mais comum. A segunda é a declaração final de espólio. E uma terceira é a declaração de saída definitiva do país. Então, cada um tem a sua peculiaridade. Mas a mais comum é a declaração de ajuste anual, que abrange 99% aí das pessoas que são obrigadas a fazer a declaração. Antigamente a gente fazia essa declaração no papel. Hoje já não é mais no papel, né? Hoje eu posso fazer no meu tablet, por exemplo. Eu posso fazer aqui. Me explica melhor isso aí. Antigamente, no meu tempo, eu já fiz declaração à mão. Depois era feita a máquina de escrever. Depois passou a gravar num pendrive e levar o disquete na Receita Federal. Hoje é tudo online. Então, 1000 vezes melhor hoje, né?
Então, é muito fácil e você pode fazer até, além do programa que está na Receita Federal que você baixa, você pode fazer no computador, pode fazer no tablet ou smartphone. Tem um aplicativo que chama Meu Imposto de Renda. Baixa esse aplicativo e pode fazer. Ou então diretamente no site da Receita. Mas aí precisa de ter o certificado digital. Ah, ok. Não é Tá? em qualquer Não. computador. Não, pode ser em qualquer Mas computador, mas desde ele que eu tem que ter o certificado digital, colocar na leitora, vai abrir a senha, o PIN, e ele coloca lá, então ele consegue fazer a declaração direto no site da Receita. Você falou em rendimentos tributáveis ou isentos. Quais são tributáveis, quais são isentos? Como que eu vou distinguir isso? Pois é, os rendimentos tributáveis são aqueles rendimentos que o contribuinte tem recebido de pessoa jurídica, né? Ele tem também o rendimento de aluguéis, pensão alimentícia, parcela de lucro distribuído fora daquele lucro que é isento. Se o lucro dele não foi apurado contabilmente, esse lucro é tributado. Se for contabilmente apurado, ele não paga nada de imposto, é isento. Então, tem essa modalidade de lucro também, que pode ser, normalmente é isento, mas pode ser tributado se não cumprir a norma legal aí para se calcular o lucro que vai ser distribuído de forma isenta. Isso foi no programa número 10 ou 11 que o Marcos Francisco, que você conhece, esteve aqui com a gente, ele falou sobre DL e Prolabore. Sim. Então, Prolabore é tributado e DL pode ser isenta na maioria das vezes, é isso? Exatamente. O Prolabore, ele é um rendimento tributado, realmente tributado mesmo, tem retenção na fonte, se for dependendo do valor. Agora, o lucro distribuído, realmente, ele é isento. Desde que é cumprida as normas legais, ele é totalmente isento, não há incidência do imposto de renda. Heranças, recebimentos, ações trabalhistas, recebimento de doação, isso é isento ou tributado? Então, esses rendimentos aí, por exemplo, os rendimentos isentos normalmente é rescisão trabalhista, saque do fundo de garantia, rendimento de caderneta de poupança, a pessoa que tem mais de 65 anos também o rendimento é isento, a herança, doação. Só que a doação, ela tem uma particularidade. Ela é isenta até o limite de 64.250. A partir desse valor aí, ele tem uma tributação estadual, que é o ITCMD. Ok. Nós falávamos então de rendimentos tributáveis ou isentos. E existem despesas que são dedutíveis? Perfeito. Quais são? Quais os limites? Educação, saúde? Como que funciona? Perfeito. A educação, o contribuinte que tem as despesas com saúde, tipo médico, psicólogo, dentista, fonoaudiólogo, despesas hospitalares, clínica, laboratório, todas essas despesas aí, desde que tenha o comprovante, não há limitação para dedução. A despesa com instrução, ela tem que ser lançado também, o pagamento, e só que a limitação é R$ 3.561, tá? Então, se no ano. Durante o ano. Se o contribuinte teve R$ 10.000 de despesa com instrução, ele vai lançar os 10 mil, porém a dedução fica limitada a 3.561, que é uma pena, né? Com certeza, né? Uma aberração. Um país que precisa tanto de educação como o nosso, né? Está na contramão, eu acho. Entendi. Vamos lá. Existem casos em que o IR já é retido na fonte, né, Dalberto? Perfeito. E outros, o contribuinte vai lá e paga a guia no banco. Perfeito. Quando que se retém na fonte? Quando que paga no banco? Pois é, a retenção na fonte, ela é retida pela fonte pagadora que paga o rendimento para o contribuinte, tá? No imposto de renda na fonte, a fonte é a fonte pagadora. Então, ela vai pagar um rendimento para uma pessoa, ela tem que reter o imposto de renda na fonte. E ela recolhe isso por conta daquele contribuinte que teve o rendimento. E ela vai depois fazer, no final do ano, a DIRF, a Declaração de Imposto de Renda na Fonte, onde declara o que pagou para ele, mês a mês, durante o ano, e o que foi retido de imposto, para ele compensar na declaração de ajuste anual dele. Ele entra com o rendimento, calcula o imposto, e esse que foi retido, compensa com o imposto devido. Perfeito. Agora, aquele que tem que pagar direto é o que recebe de pessoa física,
Aí tem que fazer o carnê-leão, ele lança os valores que ele recebeu mês a mês, apura o imposto e recolhe todo mês, através do carnê-leão. Ele compensa também depois na declaração de ajuste. Ok, Tá? Nós vamos fazer um intervalinho que a Gabi já está ali me cortando a cena. Vamos observar aqui o intervalo e a gente já volta com José Adalberto para o segundo bloco. Olá, meu nome é Carlos Basso, eu sou otorrinolaringologista. Vou falar um pouquinho hoje sobre um assunto que afeta muitas pessoas: sinusite. Sinusite pode atacar desde a criança pequena até o idoso. Duas dicas importantes: se você acha que tem sinusite, está com secreção nasal, lave bem seu nariz com soro fisiológico. Isso já ajuda muito a evitar os sintomas. Eu gostaria que vocês tivessem a seguinte ideia: sinusite tem cura, sinusite tem tratamento. Não vamos desanimar não, vamos tratar. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. De volta aqui no Café Corporativo, a nossa universidade aqui na sua tela. Esse programa que tem o objetivo de trazer informação, de trazer conhecimento, de trazer conteúdo do mundo corporativo aí para você que está em casa, que pode também se beneficiar em relação a isso. Hoje aqui com o José Adalberto Cardoso, que é um profissional com 46 anos, né? Eu ainda tenho 45, por isso que eu falo 45, né? 46 anos de experiência e que tem aí um conteúdo bastante interessante em relação a informações para a declaração de imposto de renda. E o Adalberto terminou aqui o primeiro bloco falando a respeito do carnê-leão. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é o tal do carnê-leão. Explica pra gente o que é o carnê-leão. Pois não, o carnê-leão é obrigatório fazer essa apuração do imposto através do carnê-leão as pessoas que recebem rendimento de outras pessoas físicas, tipo, por exemplo, professor que dá aula particular, o médico que faz a consulta particular e recebe o valor, o dentista, todo esse pessoal tem que fazer o carnê-leão. Quem recebe aluguel também, de pessoa física, quem recebe pensão alimentícia, todo esse pessoal são obrigados a fazer a escrituração do carnê-leão. O autônomo que presta serviço de forma autônoma também é aconselhável que ele faça o livro caixa, porque o livro caixa ele vai colocar as despesas que são permitidas pela legislação e essas despesas vai ser abatida no valor do rendimento para dar uma base de cálculo de imposto menor. Tá? Apurado o imposto, ele tem que recolher até o último dia do mês seguinte ao do rendimento. Código 0190, ele faz o DARF, emite o DARF e recolhe mensalmente. No ano que ele for fazer a declaração de ajuste, ele importa o carnê-leão para a declaração de ajuste e os rendimentos entram lá, soma com os outros rendimentos dele. Se você teve o seu rendimento e na hora de calcular o imposto, vamos supor que deu R$5.000 de imposto para pagar, mas você pagou carnê-leão, teve imposto de renda na fonte de R$7.000, você vai ter uma restituição de R$2.000. Então você já pagou antecipado mais do que foi apurado na sua declaração. Consequentemente, esse dinheiro tem que ser restituído. Por isso que ela chama restituição de imposto de renda. Ou declaração de ajuste. A declaração de ajuste é a declaração como é um todo, né? Então, como que é a política de inclusão de dependentes? Que idade? Como que funciona? Então, os dependentes, eles podem ser colocados na declaração de um só contribuinte. Por exemplo, o casal tem um filho, só um dos cônjuges é que pode colocar como dependente. E pode colocar também o cônjuge ou união estável com mais de 5 anos, desde que a pessoa não tenha renda, ou mesmo se ela tiver renda, se ele colocar como dependente, ele tem que incluir o rendimento do dependente na declaração dele, tá?
filhos até 21 anos de idade e até 24 anos se o filho estiver cursando ensino superior, até 24 anos. E esse ano tem uma obrigação que a Receita Federal está impondo, é que os dependentes, geralmente filhos pequenos, com idade igual ou superior a 8 anos, obrigatoriamente tem que ter o número do CPF. E a partir do ano que vem, vai ter que colocar o CPF qualquer dependente. Então, quando o filho nasce, na certidão de nascimento já tem que ter o CPF também. Então, quando ele for declarar, ele já tem o CPF do filho que nasceu em dezembro, já tem o CPF para declarar no ano seguinte. Não tem aquela história como tinha antigamente, de um dependente usar o CPF do responsável, né? Antigamente o CPF de filho menor nem era necessário colocar. Agora é obrigado a colocar. O ano anterior era até 12 anos, tinha que ter CPF. Esse ano é 8 anos, tem que ter o CPF para declarar como dependente. E o ano que vem, aí qualquer idade, nasceu já tem que fazer, tem que dar inscrição no CPF. Adalberto, se eu tenho no final do ano, dia 31 de dezembro, à meia-noite, eu tenho no meu saldo bancário zerado ou negativo, como que eu declaro isso? Para declarar o valor do saldo bancário, o valor até R$ 140 não é necessário declarar. Só o valor superior a R$ 140. Isso vale para investimento financeiro, é R$ 140 o valor. Acima desse valor, declara. Se for abaixo, não é obrigado a declarar. Agora, se ele tem saldo negativo no banco, saldo devedor em 31 de dezembro, ele tem que lançar isso como dívidas de ônus reais. Ok. Quando você fala em ônus real, dívidas, imóvel financiado, como que funciona? Não, aí isso? assim, a ficha de dívidas e ônus reais, ela é preenchida quando você tem um empréstimo que você está devendo pessoal, você pegou dinheiro emprestado de alguém, então você declara lá o nome e o CPF da pessoa para quem você está devendo. Se tem empréstimo bancário, também você declara lá e cita o banco, número da sua conta e tal, para poder colocar o valor que está devendo lá. E saldo devedor do banco também coloca o saldo devedor existente em 31 de dezembro de 2017. Imóvel financiado também? Imóvel financiado nunca, jamais se declara em dívidas. Nunca, jamais. Nem consórcio e nem compra de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. Isso vai declarar na ficha de declaração de bens e direitos e declara o valor, o ano anterior, e o ano que está sendo declarado, ele soma tudo que foi pago durante o ano e aumenta, soma com o valor anterior. Como se eu fosse dono de um percentual maior do meu imóvel. Isso, vai aumentando o valor à medida que ele vai pagando anualmente. Não se declara na ficha de dívidas. O que é demonstrativo de ganho de capital? Então, o ganho de capital ocorre quando o contribuinte faz uma alienação do imóvel ou direito, ele tem que fazer essa declaração aí para apuração do ganho de capital, cujo valor tem incidência de 15% de imposto de renda. Então, ele vende um imóvel, comprou por 100 e vendeu por 200. Então, ele tem R$100 de diferença aí, que é o ganho de capital, que é, vamos dizer, o lucro. Só que aí tem algumas deduções legais, que é permitido, o sistema já faz o cálculo, e esse 100, vamos supor que baixa para 80. Então, ele tem que pagar 15% sobre esse, de imposto de renda sobre esse valor desse ganho de capital. E é importante alertar que esse imposto tem que ser pago até o último dia do mês seguinte da data da venda, que muitas vezes a pessoa vende e deixa quieto. Só o ano que vem que vai lembrar que eu vendi, agora como é que faz? Atrasado. Já está atrasado, o imposto já venceu, ele tem que pagar com juros e multa. Nós temos agora pouco tempo para terminar o programa. Eu tenho duas coisas que eu quero te questionar. Como é que a gente faz para não cair na malha fina? Sim. Que esse é o grande medo do contribuinte. Realmente a malha fiscal ela é muito exigente, à medida que faz-se análise das declarações que entram na Receita Federal, ela sofre um processo de cruzamento de informações. Então, se houver alguma divergência, ela vai cair na malha fina e vai ser solicitado o contribuinte comparecer para esclarecer o valor que foi lançado, comprovação de documento. É muito importante ter o documento hábil, idôneo, para poder lançar o valor que foi deduzido, principalmente despesa médica.
Tem que ter, porque a Receita vai querer saber se realmente está certo o documento. E eu devo fazer a minha própria declaração ou é aconselhável que eu procure um profissional para fazer isso? O contribuinte é obrigado a fazer a declaração dele. Agora, como é tão complexa, a legislação é tão extensa, é muito complexa, ele então se vê obrigado a buscar a ajuda de um profissional para poder ajudá-la para fazer essa declaração. Eu vou estourar um pouquinho o nosso tempo aqui, porque tem uma pergunta importante. Se eu cair na malha fina, o que eu devo fazer? Como é que eu me explico, Adalberto? Rapidamente aqui para nós. Ele vai comparecer à Receita Federal se realmente houve alguma divergência, algum lançamento errado, ele faz a retificação da declaração e corrige o valor e recolhe a diferença e o assunto fica encerrado. Agora, se ele não comparecer, aí então há uma notificação de lançamento, aí vai ter uma glosa daquilo que foi lançado lá e que o contribuinte não prestou conta e vai imputar uma multa de 75% em cima do valor do novo imposto calculado. Então, a primeira coisa é comparecer à Receita, verificar se tem algum problema, retifica a declaração e já recolhe o imposto e fica livre do problema. Maravilha, nós estouramos o tempo aqui, doidão aqui, e eu já estou tomando bronca lá da minha produtora, né? Infelizmente, Um grande abraço para você, muito obrigado por ter vindo até Jundiaí, eu que agradeço, meu grande irmão. E vamos lá para o Conde daqui a pouco, que eu tenho mais uma informação dele aqui que eu vou passar para vocês lá no Mais Cafeína. Até daqui a pouco. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em março de 2016, que equiparou a taxa condominial a título extrajudicial executável, diminuiu drasticamente o tempo para essas cobranças. Hoje, após o inadimplente ser citado, ele terá 3 dias para quitação do débito ou oferecer recurso. Eu sou Aldo Caresia e até a semana que vem com novas informações. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Mais cafeína aqui na barbearia, o Conde, a barbearia mais rock and roll, mais charmosa da cidade de Jundiaí e com certeza onde tem os melhores serviços. Falando em serviços, nós falamos hoje com o José Adalberto sobre imposto de renda. E, bom, o imposto de renda é uma coisa que faz parte da vida da gente. Toda pessoa, quando começa a trabalhar, a ter renda, ela precisa se preocupar com isso. E é muito importante a gente dar valor à necessidade da declaração de ajuste de imposto de renda, porque não declarar é um problema grande. Então, eu conheci pessoas que não declaravam imposto de renda e diziam assim, isso aí não dá nada, a Receita nem sabe que eu existo, né? Sabe. Principalmente hoje, tudo informatizado, tudo na base da tecnologia, já era assim antes em função do seu CPF, obviamente, mas hoje cada vez mais é necessário que você tenha uma assiduidade fiscal. Então declare o imposto de renda, porque não declarar imposto de renda gera uma multa de R$ 165. Deixou de declarar na data, por exemplo, 30 de abril. Se você vai no dia 2 de maio fazer isso, já tem que pagar uma multa de R$ 165, mais o imposto devido, que consequentemente é fora do prazo e que também tem multa e juro. Então não faça isso. Essa é a nossa orientação. Acompanhe o Café Corporativo no YouTube, no Facebook, no Canal 25, www.canal25.com.br, mas em especial no YouTube. Além de você acompanhar, espalhe, inscreva-se, porque nós buscamos essa ferramenta também para levar informação para as pessoas. Nós sabemos que nós podemos ser úteis e você pode ser útil também ao Café Corporativo nos recomendando. Então recomende, inscreva-se e recomende. E qualquer
sugestão que você queira dar, aqui embaixo está o nosso e-mail, aguinaldo@cafecorporativo.com.br. E a semana que vem voltamos aqui com uma surpresa que não é surpresa para ninguém. Nós vamos trazer de novo aqui a Vânia Ferrari. Não percam! Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.